Olá, galerinha, estamos de volta agora para falarmos sobre a meiose. Nós vimos que a mitose é um processo equacional, ou seja, as células filhas apresentam o mesmo número de cromossomos da célula precursora. Na meiose, nós vamos observar que as células filhas vão apresentar somente a metade do número de cromossomos da célula precursora. Então, a meiose como um todo consiste em um processo reducional. Por quê? Porque o número de cromossomos da espécie será reduzido ao meio. Olha o macete, reduzido ao meio. Meiose, meio. Ok? E um detalhe interessante é que o processo mitótico ele pode partir tanto de uma célula haploide como de uma célula diploide. Já a meiose só vai ter como ponto de partida uma célula diploide. Tudo bem? E o que vai acontecer com essa célula diploide? Ela vai passar por duas divisões celulares. Na primeira divisão, o número de cromossomos vai ser reduzido à metade. Então isso aí já caracteriza o processo como reducional. Já na segunda divisão, cada célula proveniente da primeira vai sofrer aí um processo equacional, tá? Um processo aí semelhante à mitose, tá? E detalhe, pelo fato da meiose 2 ser semelhante à mitose, eu não vou te dar uma aula específica dela, tá bom? O que eu quero, a partir de agora, comentar são os detalhes que caracterizam a meiose 1, porque a meiose 1 ela tem fenômenos que ocorrem, que acontecem, que não acontecem lá na mitose, tá? Então a gente vai, a partir de agora, trazer aí um comentário sucinto, tá? Objetivo, mas ao mesmo tempo profundo da meiose 1, tá? A gente não vai dar aqui uma aula sobre meiose 2. Por quê? Porque o processo é semelhante à mitose. Então, aquelas informações que foram repassadas sobre mitose, elas vão valer para a meiose 2, tá bom? Então, vamos avançar aqui e falar dos detalhes dessa meiose 1. Com relação às fases, os nomes são os mesmos. Prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá bom? Então, na meiose 1, a gente vai ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Beleza? Vamos ver quais são os eventos que marcam a prófase 1. Doutores, a prófase 1 é tão complexa, mas tão complexa, que os biólogos resolveram dividi-la em 5 subfases, tá? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e tem uma outra que não está aí no esquema, chamada de diacinese, tá? Por que os biólogos optaram por dividir, tá, esse processo, essa fase, em 5 subfases? Isso é por conta dos eventos, são tantos eventos importantes que eles acharam melhor fazer aí essa subdivisão. Então vamos lá. Na primeira subfase, aqui chamada leptóteno, o que nós vamos ter de marcante, tá? Nós vamos ter aqui a formação dos cromômeros, tá? A gente viu lá na mitose que na prófase os cromossomos começam a se condensar, tá? Aqui não vai ser diferente. Então, quando os cromossomos começarem a se condensar, a gente vai observar algumas regiões mais condensadas do que outras. Eu até coloquei aqui alguns pontinhos aqui escuros para poder representar essas regiões mais condensadas. Essas regiões de maior condensação é que nós chamamos de cromômeros. Tudo bem? Tranquilos? Então isso marca a primeira subfase da prófase 1. Na subfase seguinte, zigóteno, o que vai acontecer? Esses cromossomos que estão se condensando, eles começam a se aproximar, tá bom? Eles começam aí a iniciar um pareamento. Esse início do pareamento cromossômico a gente chama de sinapse, sinapse cromossômica. Isso marca o zigóteno, tá? Tranquilo? Na subfase seguinte, chamada de paquíteno, esse pareamento cromossômico, ele termina. E quando ele termina,
os cromossomos eles ficam tão próximos que dá aí a entender, né, visualmente, que eles apresentam 4 cromátides. Por conta disso, essa estrutura formada por 4 cromátides, tá, é chamada de tétrade ou bivalente. Então, o paquítano é caracterizado pela formação das tétrades ou bivalentes, que é nada mais nada menos que o resultado do pareamento cromossômico que começou na subfase anterior, ou seja, lá no zigóteno. Tranquilo? E aí você poderia me perguntar assim, professor, por que que na meiose, diferentemente da mitose, os cromossomos eles se pareiam, tá? É porque é o seguinte, no processo meiótico acontece esse fenômeno bem aqui chamado de permutação ou crossing over. O que é permutação ou crossing over? É quando cromossomos pareados trocam de pedaços, tá? Esse fenômeno é extremamente importante para o aumento da variabilidade genética dentro da espécie, tá bom? Extremamente importante. Então, para ele acontecer, é necessário que haja pareamento, tá bom? Então, primeiro esse pareamento acontece, se completa e depois ocorre a permutação, que é essa troca de pedaços entre cromossomos pareados ou cromossomos homólogos. Tudo bem? Tranquilos? E aí na subfase seguinte, lá no diplóteno, nós vamos observar que os cromossomos, eles começam a formar aqui, ó, em alguns pontos, como se fosse aqui a letra X, ó, eles ficam cruzados, tá? Justamente nos pontos onde ocorreram as permutações, os cromossomos ficam cruzados, formando aí um X. E essa figura em forma de X aí, decorrente das permutações que aconteceram na subfase anterior, são chamadas aí de quiasmas. Tudo bem? Então isso aí é o que marca o diplóteno. Ok? Tá tranquilo? Deixa aqui eu dar mais alguns detalhes aqui sobre essa permutação. Então olha aqui, ó, ele coloca aqui um cromossomo clarinho e do lado um cromossomo pretinho, tá? Então você observa aí que as cromátides estão cruzadas, formando aqui a figura em forma de X. Então você observa bem aí que no finalzinho aqui, ó, do cromossomo clarinho tem um pedacinho preto. Foi justamente o pedaço que ele trocou aqui com o cromossomo que está ao lado. Mesma coisa acontece, o cromossomo pretinho aqui, ó, bem no finalzinho dele, aqui tem um pedacinho do cromossomo clarinho. Ok? Tranquilo? Mais uma figura aqui sobre o quiasma, né, que é essa figura em forma de X aqui, tá? Que representa os pontos de troca entre as cromátides homólogos, ou seja, eles representam aí os pontos de permutação. Tudo bem? Na subfase seguinte, que é a última, que não foi aí mencionada, chamada de diacinese, o que vai acontecer? Os cromossomos eles começam a se afastar. E quando eles começam a se afastar, esse quiasma ele começa a deslizar para a extremidade cromossômica. Quando isso acontece, a gente chama de terminalização do quiasma. E é esse o fenômeno que marca a última subfase, chamada de diacinese. Ok? Tranquilos? Vamos avançar aqui, ó, metáfase 1. Nós vimos que a metáfase da mitose é caracterizada pela formação da placa equatorial, que é a disposição dos cromossomos na parte central da célula. Aqui não é diferente, tá? Mas só que tem uma pequena peculiaridade que a gente deve atentar. A placa equatorial lá da mitose apresenta os cromossomos aqui na parte central, só que os cromossomos não estão pareados, eles não estão um do lado do outro. Se você olhar para a figura, você vai ver que vai estar um debaixo do outro. Essa é a peculiaridade, tá? Então, quando você olhar uma figura representativa da metáfase, é fácil de identificar, porque os cromossomos vão estar na parte central. Agora, se um está debaixo do outro, tá?
Ou seja, se eles não estão pareados, ou essa figura representa a metáfase da mitose, ou ela está representando a metáfase 2, tá? Que é semelhante à mitose. Tá bom? Tá tranquilo? Agora, se você observar que a placa equatorial é constituída de cromossomos pareados, aí você está tendo aí uma figura representativa da metáfase 1. Tudo bem? Tá tranquilo? Vamos avançar aqui para concluirmos. Na anáfase 1, a gente também vai ter o processo de ascensão polar, da mesma maneira que acontece lá na mitose. Só que tem um diferencial. Lá na mitose, quando a fibra do fuso encurtava, ela só carregava para o polo da célula metade do cromossomo, que é o que a gente chama de cromátide de irmã. Aqui, na anáfase 1, não. Aqui na anáfase 1, quando a fibra do fuso encurta, todo o cromossomo homólogo é carregado para o polo. Tá bom? Então, essa fase ela também é marcada por ascensão polar. Agora, quem está ascendendo aos polos aqui é o cromossomo inteiro. E lá na mitose, bem como na meiose 2, é só a cromátide irmã que ascende ao polo. Ok? E para finalizar, nós temos aqui a telófase 1, como nós já vimos lá na mitose, tá? Os eventos que acontecem na telófase são contrários àqueles que acontecem na prófase, tá? Aquela questão que nós colocamos de condensação cromossômica, né? Aqui vai ocorrer descondensação, lá na prófase a gente tem desaparecimento do nucleolo, aqui ele reaparece, tá? A carioteca que se desintegra na prófase, aqui ela se reintegra. Então esses fenômenos contrários aí eles voltam a acontecer e marcar a telófase 1 também. Tudo bem? Tranquilos até então? Aí o que vai acontecer? Depois da telófase 1 vai acontecer aí o processo meiótico 2, tá? Aí vai acontecer prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. E no final a gente vai ter aí um total de 4 células. Tudo bem até então? Tranquilos, tá? Fiquem com Deus, um abração, espero que essa aula aqui venha suprir a sua necessidade, tá ok? E até o nosso próximo encontro. Um abraço.